Qual polinômio que elevado ao quadrado é igual a x² mais 12x mais 36? O exercício 9, ele é o contrário do 8, digamos assim, né? Por quê? Quando nós temos um produto notável, por exemplo, a mais b ao quadrado igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, nós temos como resposta do quadrado da soma um trinômio. E o quadrado da diferença também nos dá um trinômio, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já o produto da soma pela diferença, ele não dá trinômio como resposta, ele dá um binômio, né? Porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Notem que aqui nós temos trinômios. Então, quer dizer que esses trinômios têm uma grande chance de ter vindo ou do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Tudo bem? Bom, então notem. Primeira coisa que a gente tem que observar. Olha que interessante. Aqui vocês têm o A. A mais B ao quadrado. Então nós temos o A mais o B ao quadrado. Notem que aqui nós temos o A mais B ao quadrado. Nós temos o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Como nós temos o primeiro e o segundo ao quadrado, se eu quiser trazer daqui para cá de volta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada, porque a raiz de A quadrado volta a ser A. E a raiz de B quadrado volta a ser B. Então é isso que nós temos que fazer. Então vamos lá, gente. Tirando a raiz de x quadrado e a raiz de 36, nós vamos obter o seguinte. Ó. Primeiro, aqui eu tenho um trinômio e aqui eu tenho uma soma. Então isso aqui vem do quadrado da soma. Raiz de x quadrado é x. Raiz de 36 é 6. Agora eu tenho que verificar se isso aqui é verdade. Então vamos lá. Ó. X mais 6 ao quadrado é o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 6, 12x. Mais o quadrado do segundo. Nota que deu igualzinho o que eu tinha. Então quer dizer que o polinômio que elevado ao quadrado é igual a x² mais 12x mais 36 é o x mais 6 ao quadrado. Da mesma forma, eu tenho um trinômio aqui, e aqui eu tenho um sinal de menos. Então isso aqui tem chance de ter vindo do quadrado da diferença. Tira a raiz do y ao quadrado, y. Raiz é 25, 5. Y menos 5 ao quadrado, quadrado da diferença. Testando, eu vou ter y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 5. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10y mais o quadrado do segundo. Deu igual, então tá ok. Da mesma forma, aqui eu tenho um trinômio com menos no meio. Então, eu vou testar o quadrado da diferença. Raiz de 4a quadrado, 2a. Raiz de 1, 1. Se eu abrir esse cálculo, eu vou ter o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Também está igual. Pode acontecer de não dar certo. Por exemplo, ó, imaginem vocês que eu tenha o seguinte exemplo. Ok, então vamos lá. Por exemplo, ó, eu tenho x² menos 11x mais 49. Isso aqui é um trinômio. Possivelmente, ele veio do quadrado da diferença. Raiz quadrada de x² é x. Raiz quadrada de 49 é 7. Só que, se eu abrir esse cálculo, eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 14x, mais o quadrado do segundo. Notem que não deu igual. Logo, isso aqui é diferente. Tá? Todos os exercícios que eu dei aqui no exercício 9 para vocês fazerem, deu certinho, mas isso nem sempre funciona, tá ok? E aí, nesse caso, não tem o que fazer, então a gente diz que só é diferente e não é um quadrado perfeito, tá ok? Bom, já o exercício 10, gente, qual polinômio representa a área mais escura? Olha que fácil. Aqui eu tenho um quadrado, porque aqui mede x e aqui mede 6. Então, quanto mede a base desse quadrado? Lembrando que a área do quadrado é base vezes altura, né? Do retângulo. E como isso aqui é um quadrado, é lado ao quadrado, porque a base e a altura são iguais, então é lado vezes lado, lado ao quadrado. Tá? Pode usar qualquer uma dessas duas formas. Bom, se aqui mede x e aqui mede 6, quanto mede daqui até aqui? Toda a base mede x mais 6. Ah, professor, como assim? Imaginem vocês que vocês têm um terreno onde a garagem está construída, tem 3 metros de comprimento.
a casa mede 7 metros de comprimento e a garagem mede 3. Quanto mede o terreno? O terreno mede 7 mais 3, ou seja, 10 metros. Então eu vou somar o 7 com o 3 para ver o total. Aqui também. Aqui eu tenho que mede x, esse pedacinho, mais este pedaço. Eu estou acrescentando um pedaço. Então se eu estou acrescentando um pedaço, eu vou somar. Da mesma forma, a altura, eu tenho x mais y, ou seja, eu estou acrescentando aquele 6. Então a altura aqui é x mais 6, e a base também, então x mais 6 vezes x mais 6 é x mais 6 ao quadrado, um produto notável. Então vai dar x quadrado, mais o quadrado do primeiro vezes duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 12x, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora nós temos que calcular esta área aqui, gente, ó, que é a mais escura. Nota que agora é um pouquinho diferente. Agora eu tenho um terreno que mede 10 metros e a minha garagem mede 3. Logo, a minha casa mede quanto? Vai medir 7. Por quê? Porque é 10 menos esse pedacinho que eu estou tirando. Então aqui vai dar 7. Ou seja, se aqui mede 2x, ó, tudo isso aqui mede 2x. Só esse pedacinho aqui mede quanto? Mede os 2x menos esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu vou tirar. Ele mede 7. Então 2x menos 7. Da mesma forma, a altura, ó, todo esse cara aqui mede 2x, esse pedacinho aqui mede 7, e eu quero medir só esse pedaço aqui, ó, da parte mais escura, da altura. Então vai ser o 2x menos esse pedacinho aqui, menos 7. Então vai ficar 2x menos 7. 2x menos 7 vezes 2x menos 7 dá 2x menos 7 ao quadrado. Aí nós temos o quadrado da diferença, ou seja, nós temos o quadrado do primeiro, que é 4x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 4x, vezes o 7, menos 28x, mais o quadrado do segundo, 49. Ok, gente? Então esse foi o exercício número 10. O exercício número 11 é muito parecido. Ó, notem, nós temos que a área do quadrado riscada é igual a 10 metros quadrados. Então esse pedaço aqui mede 100 metros quadrados. Já a área pintada, que é esse pedacinho aqui, mede 9 metros quadrados. Ok. Agora, quais são os valores de A e B? O valor de A, se vocês olharem, é a altura desse quadrado riscado e a base. Ou seja, A vezes A vai dar A ao quadrado. E A ao quadrado é a área do riscadinho, ou seja, igual a 100, que é o valor que ele deu. Se A ao quadrado é igual a 100, A é igual a raiz de 100, porque o quadrado passa para lá em forma de raiz. Então A vai ser igual a 10, ou seja, 10 vezes 10 dá os 100 metros que eu preciso, quadrados. Da mesma forma o B. Se a área é 9, quanto vale o B, gente? Mesma coisa, ó, B ao quadrado, que ou seja, B vezes B, B ao quadrado, é igual a 9, B igual a raiz de 9, B igual a 3 metros. Então o B vale 3, então aqui vale 3 e aqui vale 3. Então aqui nós temos que o A é igual a 10 e o B é igual a 3. Qual a área do retângulo branco? Bom, se nós pegarmos só um retângulo branco, nós temos que aqui mede 10 e a altura aqui dele é 3. Né? 10 e 3. 10 vezes 3, 30 metros quadrados. Da mesma forma, esse outro retângulo branco também mede 30 metros quadrados. Ok? Então a área de um retângulo é 30 metros quadrados e de dois retângulos é 60 metros quadrados. E qual é a área total? É 30 mais 100 mais 9, ou seja, 169 metros quadrados. E se eu quiser calcular, também eu posso. Ó, a base aqui mede 10 mais 3, dá 13. A altura também mede 10 mais 3, que dá 13. 13 ao quadrado, que é a área do quadrado, é 169. Então, duas formas de fazer. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.